Chega mais, galera colorada, como vocês acham colorado em mais um vídeo. Vale muito a pena ficar comigo até o final desse vídeo. Vou falar hoje sobre a força do futebol no território nacional. Também vou falar sobre as questões relativas ao internacional, sobre o papo, o bullshit em relação a Ricardo Matias e outras cositas mais. Vale muito a pena ficar comigo até o final desse vídeo. Já deixa um like para dar uma força para o canal do Axel Colorado. Seguindo o fluxo, eu peço licença aos inscritos do meu canal e quem está assistindo esse vídeo para falar um pouquinho de um assunto não relativo ao internacional, mas sobre a força, a potência do que é o futebol no Brasil. Ontem, lá no Serra Dourada, lotado, porque hoje a capacidade de Serra Dourada lá em Goiânia é de 38 mil torcedores. Chegou a caber até 80 mil pessoas, mas depois de reformas, questão de segurança, o estádio hoje comporta 38 mil pessoas. Estava lotado o estádio. Final da Copa Verde entre Goiás, segundo jogo, Goiás e Paysandu. Primeiro jogo lá no Mangueirão, em Belém, 0-0. A gente fica morando na nossa bolha, vendo na nossa bolha, grandes competições, Libertadores, Campeonato Brasileiro. E esses times aí, obviamente, times menores de Série B. Mas pensa bem, o primeiro jogo lá no Mangueirão tinha mais de 30 mil pessoas também. Mais de 30 mil pessoas. Estava um dilúvio lá no dia. Mas tinha 30 mil pessoas no estádio. E ontem, um jogo no Brasil rolando com quase 40 mil pessoas no estádio. Um clima de decisão. Obviamente com um jogo horroroso tecnicamente. Para vocês terem uma ideia, o Rossi, quem lembra do Rossi, jogou no Inter, aquele ultra bagre. É um jogador capitão, inclusive, do Paysandu. O jogo foi horrível tecnicamente, mas foi emocionante. Goiás abriu 1-0 no primeiro tempo. Até os 48 do segundo, Goiás estava com o caneco, com uma mão no caneco. E aí uma falha da zaga, um golaço até do centroavante lá do reserva do Paysandu. E o Paysandu empata aos 48, vai para a cobrança de pênalti. O jogo na cobrança chegou a estar 2-0 para o Goiás, 3-1 para o Goiás, mas ao final o Paysandu reverteu e venceu nos pênaltis por 5-4. O futebol brasileiro é gigantesco, pessoal. É uma fonte de dinheiro gigantesca. E talvez nós estejamos indo para o caminho errado pela questão da plata, do money, redes sociais, opiniões idiotas, youtubers, torcida também emburrecida. Mas a força do futebol é incrível. O que me chamou a atenção nessa noite passada, uma noite de quarta-feira, num estádio com 40 mil pessoas praticamente, um clima de decisão, e foi um grande velório depois, é a força do futebol. Pensem bem, pessoal, um jogo de uma Copa Verde, uma Copa menor, o grande prêmio, além do troféu, é uma vaguinha para a Copa do Brasil. Mas mesmo assim, movimenta milhares, milhões de pessoas no mundo. É incrível a força do futebol. Eu lembro do Seedorf, espetacular jogador, atuou no Botafogo. Pela sua esposa ser carioca, torcedor do Botafogo, costurou esse grande craque que jogou lá no Botafogo. E ele, numa live que eu vi, num podcast para ingleses, ele disse: pessoal, vocês não entendem o que é futebol no Brasil. Os caras vão trabalhar com a camiseta do time. Vocês não entendem o que é isso. Não tem nada a ver, não tem em nenhum lugar do mundo isso. Mesmo italiano, que é apaixonatíssimo por futebol, ou até mesmo inglês ou outros lugares, ele disse: vocês não entendem isso. É uma outra coisa, é um outro departamento no Brasil. Meus parabéns ao Paysandu, que ganhou o 5º título da Copa Verde e tem uma vaguinha na Copinha do Brasil. Mas eu quero lembrar para vocês isso: existe futebol fora da bolha, existe. Horrível tecnicamente, mas foi emocionante no quesito de garra, luta, determinação e o desfecho incrível no final. E agora chegou aquele grande momento da Max Titânio, da tela diretor, o site da Max Titânio. Você que treina e faz academia, a Max Titânio tem a oferecer para você glutamina, creatina, BCA, pré-treino, pós-treino, vários tipos de whey protein, combos muito lucrativos. Entre no site da Max Titânio, escolha os produtos, coloque no carrinho e ao finalizar a sua compra, você vai digitar esse cupom de desconto aqui, ó, MAX10 Axel Colorado, e você vai obter 10% de desconto, um presente do Axel Colorado para todos vocês. A Max Titânio é uma gigante no mercado pela qualidade e excelência de seus produtos. E fica aqui o meu abraço, o meu grande abraço ao pessoal da Max Titânio. Seguindo o fluxo, uma conversa afiada aí, né, do VCV, Vem com o Vaca,
E na minha opinião, vem recheada do que é o futebol hoje em dia, da mesmice que é o futebol, das desculpas que vem no futebol. Hoje o Internacional tem 2 jogadores que ganham 13 milhões e 100 mil reais. Rafael Alemão Borré e Ener Falência. Ener Falência 1 milhão e 300, Rafael Alemão Borré 1 milhão e 800 mil reais mensais. No ano, faça como o americano faz, calcule, dá mais de 36 milhões de reais. Você puxa o dinheiro e joga pela privada. Poderíamos pagar um centroavante de exceção, um jogador ponto fora da curva, como teve nos Azuis. Há 2 anos tivemos nos Azuis o caso aí de um jogador que ganhava 2 quilos de picanha mensais e resolveu. Só não ganhou o brasileiro porque meteram a mão neles, aquele pênalti do Yuri Alberto, naquele jogo contra o Corinthians na arena da farmácia. Enfim, esse introito aí para dizer o seguinte: a conversa fiada de que o Ricardo Matias não está se dedicando aos treinos, ele está deslumbrado, blá 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 blá. Bullshit! É o seguinte, pessoal, ele não está treinando bem. Pessoal, deixe nos comentários eu fazer uma pergunta para vocês. O Rafael Alemão joga bem, treino é proibido. O Ener Falência joga bem. Desde quando esses caras jogam bem? A minha pergunta é simples. E falando isso em centroavante, né? Mas o Bagrinho joga bem? O Bagroneiro joga bem? A gente só tem um atacante hoje que nos entrega alguma coisa, chamado Wesley, que mesmo assim está com dificuldade de fazer gols, com o asterisco que ele está jogando fora de lugar. O Pardal, aí, que ganhou um novo apelido do meu da minha parte, o Pardal estadual, ele coloca o tal do Wesley na ponta direita, quando o melhor dele na ponta esquerda, e todo mundo viu isso no último jogo contra o Nacional. Enfim, voltando. Então o que acontece? Veio a conversa fiada que ele não... O que eu sei é que o Falência não joga nada, eu sei é que o Borré não joga nada, e não interessa se eles correm dentro de campo, eles não decidem. Esse é o papo. Esse treinador aí, que é um treinador limitado, é um treinador pequeno para o clube que ele treina, de ideias toscas e ultrapassadas, ele quer um quartel-general. Ele não quer um... Meu velho, o meio do futebol tem que ter malandragem, tem que... isso. A conversa aí com o jogador. Ô, Dali, tu, faz alguma coisa aí dentro antes que eu comece a descer madeira em ti também, tá? É o seguinte, chama o cara e conversa com o cara, conversa com esse treinador, Deus Todo-Poderoso aí dentro do Internacional, e olha, cara, é o seguinte, o cara não tem treinando bem, o que eu sei é que os outros 2 não dá meio jogador, não resolvem, tropeçam na bola. Então nós vamos ter que testar o Matias assim, de qualquer jeito, não tem tu, vai tu mesmo. E aí, D'Alessandro, tu chama o mestre dos magos, né, primeiro lugar. Aliás, diretor, falando de mestre dos magos agora na tela, por favor. Roger Machado. Mestre de todos os magos. Sei que é em ti o espírito dos deuses santos. Então você conversa com o mestre de todos os magos e pede, né, a carta branca para o deus do vestiário e vai lá e conversa com o jogador. Cara, nós precisamos de ti, certo? Nós precisamos que tu te testar. Então tu tá aí, tu tá meio deslumbrado, ou não tá treinando bem, não interessa, nós vamos te botar para jogar. Tá? Nós vamos botar a mão no teu ombro, nós vamos te dar chance, tu vai sair jogando. É assim que a gente muda, é assim que a gente tenta no futebol. Pois eu não quero, e não tenho filha, eu tenho 2 filhos, eu não tenho filha, mas eu não quero que, se eu tivesse uma filha, que o Ricardo Matias casasse com a minha filha, certo? E o que eu sei é que futebol é dentro de campo. Treinamentos, eu me lembro, em 2005, eu queria lá conhecer o Fernandão, em 2005. Aí fui num treinamento, fui até com uma esposa lá, e a gente chegou ali, no campo de treino, na tela, eu fiquei a 1 metro do Fernandão. Eu me lembro da afabilidade dele, recebendo algumas crianças ali, dando autógrafo pela tela, o pessoal colocando papelzinho com ele com a maior destreza, com a maior das simpatias, dando autógrafo. Fiquei olhando pro cara, pô, olha aí, ó, olha aí o nosso capita aí e tal. Me lembro claramente, a gente viu o Muricy Ramalho treinando, sabe, a gente ia lá, ficava vendo treino, cara, treino dos titulares, agora essa nutelagem nojenta, esses bagres são produzidos, são defendidos, rede social, sobrancelha feita, barba feita na espátula, pelo amor de Deus, não jogam nada. Mas a gente ia lá, via
o Bolívar treinando, via o Guinha Azul treinando, via o Fernandão treinando, o Alex treinando. A gente via na tela ali, a 1 metro, o treino dos titulares, das ganhas. Agora é uma frescura. Um treinador medíocre, limitado dele, ele está se defendendo, tá, pessoal? A leitura correta você só tem nesse canal. O resto é conversa de comadre, né? Conversinha de comadre, blá, 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 e comedores de PF, que hoje em dia, cara, é o seguinte, eu não te livro mais ninguém. Não, zero. Eu não falo de mais ninguém. Todo mundo come PF. Todo mundo tem medo dos caras que estão inscritos no próprio canal, que eu já notei. Eu não. Se você quer um cara que se arrisca e fala as coisas antes, como eu disse que esse treinador era medíocre, que esse goleiro não é goleiro, eu disse antes de todo mundo, pois agora eu quero ver o Ricardo Matias. É resolvível. É resolvível. É na conversa. E os grandes treinadores sempre fizeram isso. O Filipão já fez isso. O Muricy Ramalho já fez isso. O Abel já fez isso. Os grandes tiram o coelho da cartola. Os grandes negociam. Os grandes chegam para resolver. Esse treinador é medíocre. Está apenas se defendendo. Não vão nessa conversa. Não vão nesse bullshit. Nessa conversa mole e fiada. E quem vai atrás é otário também. Vou dizer pra vocês aqui agora. Eu não tenho mais paciência pra nada. Eu sei que tem gente que me vê como negativo, né? Eu tenho que ser positivo, né? Nós estamos há 14 anos sem ganhar nada, né? Nos arrastando aí a vida inteira. E eles querem que eu seja positivo. Sabe quando é que eu vou ser positivo? Quando a gente ganhar um título. Quando a gente ganhar uma Copa do Brasil, quando a gente ganhar um brasileiro, quando a gente ganhar uma Sul-Americana, entendeu? É isso, uma Libertadores é isso, aí vocês vão ver o Axel positivo. Por enquanto não serei, farei o trabalho sujo que ninguém tem coragem de fazer. Essa é que é a verdade. Pessoal, é o seguinte, durante a gravação desse vídeo eu tive duas informações. Uma informação de uma fonte lá de dentro do Beira-Rio. Em primeiro lugar, Ricardo Matias tem 0 problemas, por exemplo, ligados à indisciplina. O que é indisciplina? Tem que explicar direitinho. Ele nunca chega atrasado aos treinos, ele é muito pontual, ele é respeitoso como as lideranças, tanto dos jogadores quanto da comissão técnica, não há problema. E a segunda informação, o empresário do Ricardo Matias está muito chateado porque essas informações, de certa forma, saem lá de dentro, não se sabe de quem é, né? Eu gostaria que o treinador, esse treinador de time pequeno aí, viesse a público dizer se isso é verdade. Porque a informação que eu tenho é só que o Ricardo Matias, ele é muito bom disciplinarmente, não tem nenhuma disciplina, e que o empresário dele já pensa em tirar ele do Inter por causa de digamos assim, uma má vontade com o garoto. Essa é que é a verdade. Essa é que é uma informação de lá de dentro do Beira-Rio. E agora chegou aquele grande momento da Key Design. Na tela de editor, o site da Key Design. A Key Design é uma loja especializada em joias masculinas. Você que quer se destacar, botar aquela roupa legal e combinar uma pulseira, um pingente, um colar, tudo em prata, ouro ou mesmo aço. Entre lá no site da Key Design, escolha os produtos e você, ao finalizar sua compra, você vai digitar esse cupom de desconto aqui, KEY15 Axel Dourado, e você tem 10% de desconto na edição dessas joias maravilhosas. A Key Design já está ali há 10 anos se destacando pela qualidade de suas joias. Eu já deixei um grande abraço ao pessoal da Key Design. Seguindo o fluxo, o Oscar Romero, ele trouxe um grande problema para o mestre de todos os magos. Qual foi o problema? Ele entrou e mudou o jogo. Foi o melhor jogador da partida contra o Nacional. Porque do Bernabéu eu já espero que ele jogue bem do meio para frente, né? Tem os problemas defensivos. Curupira, aquele joguinho medíocre, passa para trás e para o lado, não espero nada demais. E ele mudou a cara do jogo. Se ele tivesse entrado antes, e se o treinador medíocre não tivesse me enfiado o Bagrinho de lateral direito, depois o Natan na ponta direita, tá? Que ninguém falou também, e o Bagron no lugar do Bernabéu, o Inter teria vencido aquele jogo com o pé nas costas. Ele atrapalhou, certo? Mas o que o Romero trouxe? Ele chacoalhou com as estruturas, porque ele mostrou que ele pode ser sim um segundo volante. E tem mais que eu estava pensando hoje, né? Porque eu penso, né? Eu não fico só comentando o que os outros disseram. Atenção, com a falência do Thiago Maia, né? Que está se encaminhando assim para virar um ex-jogador, né, em tenra idade, entra o Oscar Romero, que é canhoto também, que eu fiquei lembrando. Ele é canhoto. Então ele poderia fazer o quê? Voltar ao lado esquerdo do Inter a funcionar. Muito daquela fase boa do Internacional do ano passado, com o mestre de todos os magos, foi quando o Thiago Maia estava jogando bem, estava empenhado, e fazia
digamos assim, um tripé pelo lado esquerdo, né? Com o Bernabei, um tripé invertido assim, de lado, né? O Bernabei, o Thiago Maia e o Wesley, que tem que jogar na ponta esquerda, viu, mestre dos magos? Tá? Então imagina o Romero distribuindo bola de trás, pifando, fazendo o time trabalhar, reformando esse lado esquerdo, que funcionou muito bem naqueles 16 jogos invictos, que realmente funcionou muito bem. Bernabei, Thiago Maia e Wesley. Então ele poderia ressuscitar isso e com mais qualidade no passe do que o Thiago Maia. Só falta esse treinador que é medíocre, de time pequeno, ter coragem de fazer isso. Um bullshit, mais um bullshit que tem, é que não vamos jogar assim, fora de casa. É assim. O treinador de time pequeno, ele tem o chip do time do interior do Rio Grande do Sul, o chip dos times pequenos, dos clubes pequenos. O chip dele é pequeno, é de time pequeno. Eu vi Paulo Roberto Falcão falar várias vezes, meu velho, por que tem que ter um esquema em casa e um fora? Quer dizer, se o teu time é bom, tu vai fazer os outros se adaptar a ti. Mas o treinador é medíocre. Os caras Romero, sim. O problema é que o adorado Curupira, né, o polvo Curupira, o craque Curupira, dá para se aposentar e não tem mais pulmão para nada. O certo era, olha atenção, se o Rômulo tivesse aí, o Rômulo, até eu tenho que falar isso aí para qualquer débil mental não me falar bobagem depois. O Rômulo não é melhor que o Curupira tecnicamente, isso eu tenho que admitir. Porém, o Rômulo era muito mais jovem, tinha um passezinho, meia boca, mas ele podia cobrir a subida do lateral. Porque eu deixaria o Bagrirri, tu fica parado aí, não sobe, tá? E colocaria um volante que teria que ser o Curupira para cobrir as jogadas pelo lado esquerdo do Bernabei. O problema é que o primeiro volante adorado por vocês, inclusive, e por muitos, é um velho de 38 anos. Porque essa seria, sim, se tivesses um Rômulo, mas tem um Luiz Otávio aí também, que é primeiro volante. Agora, vocês acham que esse treinador aí, que é adepto do bruxismo, que a pior coisa que pode ter para um clube de futebol é treinador e agarrado nos seus bruxos, nos seus semelhões, vai ter coragem de fazer isso? É claro que ele não vai ter, mas o problema tá aí. E tá caindo de maduro. 2 volantes, 2 articuladores, Wesley e Ricardo Matias de centroavante. Sim! Não me interessa se ele tá treinando mal, se ele tá deslumbrado. Conversa com o cara e bota o cara para jogar. O resto é bullshit. Peço então que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, verifiquem a sua inscrição, que você compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp também, dê um like nesse vídeo. E importante, tem 3 níveis para você se tornar membro. Bronze, prata ou ouro, ok? Se você quer ajudar esse canal a crescer, é assim que você vai fazer. Membros ouro. No dia 18 de maio vai haver um Excel's Coffee num shopping em Porto Alegre. Vai ser muito mais íntimo, né? Menos pessoas. No dia 20, depois do dia 20 de junho, vou confirmar a data certa, mas no final de junho vai ter a 2ª edição da Confraria do Axel, aberta a qualquer tipo dos membros, bronze, prata ou ouro. Aqui estamos dando e-mail para aqueles que querem fazer uma conexão comercial com o Axel Claro. Um grande abraço, uma boa tarde, fique com Deus.